por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. E dai-nos a revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. Meus queridos, o nome Gideão, vamos falar sobre Gideão, porque houve um avivamento na época de Gideão, nos anos 1300 antes de Cristo. A história de Gideão é um tanto quanto longa. Eu vou tentar resumir. Nós vamos começar no capítulo 6. E este homem, ele recebeu uma visitação do próprio Deus durante um período muito difícil, né? Ele foi o 5º juiz de Israel. O nome Gideão significa derrubador, destruidor. Ele vem da linhagem de Abraão, Isaque, Jacó e José, da tribo de Manassés. A família dele, o clã dele era o mais pobre dos pobres, porque Israel tinha empobrecido na época dele. A família dele era a mais pobre, e dentro da família ele era um jovem, era o menor da casa dele, o mais desprezado. Alguns de vocês sabem aqui o que é ser ou se sentir o menor de sua casa. Às vezes tem pai e mãe que dão mais atenção a um filho do que ao outro filho. E quem é desprezado sente isso. E às vezes pai e mãe não percebe. Então Gideão tinha isso no coração dele. Além do clã, da família dele ser pequena e pobre, a mais pobre dentre os israelitas, ele ainda era o menor da casa dele. Foi isso que ele disse quando recebeu a visitação de Deus por intermédio de um anjo. Sabe que você pode morar dentro de uma igreja, pregar a palavra, cantar hinos, ser um pastor, ser um levita, ser um membro com carteirinha de uma igreja, mas a sua vida só vai mudar mesmo. A vida do pastor, do levita, do empresário, do encanador, do pedreiro, do eletricista, da dona de casa. A vida de uma pessoa só muda mesmo. Não é quando ela encontra uma religião, uma igreja. É quando ela recebe a visitação de Deus. Quando ela busca a Deus, ela começa a buscar a Deus, não por aquilo que Ele tem a dar, a oferecer, mas por quem Ele é. Então, Gideão teve um encontro com Deus. Todos nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Mas o que é que eu tenho priorizado? Eu tenho priorizado as coisas que Ele tem a me oferecer. Então Ele vai me abençoar, Ele vai dar uma coisinha aqui, outra ali. São migalhas que caem da mesa do Senhor. É uma cura divina, uma libertaçãozinha, ou, sabe, aquela casinha na beira da lagoinha, aquele carrinho, aquele empreguinho, aquela vidinha, sabe? Muitas das vezes até medíocre, ordinária. Deus não quer fazer coisas ordinárias, normais na nossa vida. Ele quer fazer coisas extraordinárias. Aleluia. Sobrenatural. Glória a Deus. Então, se eu vivo uma vida normal, eu tenho minha igreja, quando dá eu oro, quando dá para mim na igreja eu vou, quando eu posso, quando eu quero, quando eu acho que eu devo ir. Quando a coisa aperta um pouquinho, aí eu faço até umas orações, mando um zap, peço oração aos pastores. Ou eu vou na igreja, peço oração e a coisa melhora um cadinho, como diz o mineiro. Mas aí quando a coisa melhora,
muitos de nós nos acostumamos com alguns pecados de estimação. Aquele pecado que nós acariciamos, que deixamos ele ali, pensando que ele não vai nos prejudicar. Então Deus permite que os problemas se levantem contra nós, como disse o apóstolo Paulo: desperta, ó tu que dormes, e Cristo vai te iluminar. Aleluia! Essa iluminação é o avivamento, é o fogo do Espírito, é a visitação de Deus. Era isso que Israel estava precisando, porque não havia reis, não havia leis, e o povo estava vivendo na idolatria. Deixaram de servir ao Deus vivo para servir às entidades, aos ídolos mudos e surdos, imagens de escultura. E Deus tirou a mão protetora desse povo. Aí apareceu o povo de Midian, uma terra seca, não tinha água, deserto. Os medianitas e outros povos ao redor deixavam que os israelitas plantassem, eles plantavam, eles estavam numa terra boa, que o próprio Deus levou eles. Na época de Moisés, eles saíram do Egito, com Josué, eles entraram na terra prometida, e agora aquela terra era deles. Mas aí, os outros povos deixavam que eles plantassem. Quando chegava na época da colheita, isso durou 7 anos. Na época da colheita, os medianitas vinham de uma forma, com um exército tão grande, com os seus camelos, com os seus animais, com os seus homens, que era com enxames de gafanhotos. A Bíblia afirma que o povo de Israel tinha que deixar suas casas, suas tendas, suas casinhas, suas cabanas. Imagine a pessoa de idade ter que correr quando ouvia o som, alguém avisava, alguém ficava olhando de vigia, gritava: lá vem os medianitas. A pessoa tem que sair de dentro de casa, pessoas de idade, do jeito que estava, com criança carregando no colo. E para onde é que eles iam? Para uma montanha que estava a uma certa distância da casa deles, que eles haviam escavado na rocha para ficar lá dentro. E os medianitas, quando pegavam algumas mulheres que estavam correndo pelo caminho, os homens eles matavam, as mulheres eles estupravam, os velhos eles matavam e deixavam alguns para continuar plantando. Eles eram tão maus que eles acampavam ali, levavam toda a colheita e achavam um pouco e ainda queimava a que sobrava. Muita ruindade, perversidade. E aí foi nesta época que Deus teve um encontro, que Gideão teve um encontro, a visitação de Deus. Por que ele teve? Porque todo avivamento começa com um clamor, e todo clamor produz arrependimento. Enquanto você não se arrepender dos seus pecados e desejar a face de Deus e viver uma vida santa, e não religiosa, mas uma vida santa. Viver uma vida santa não é você se alegrar, brincar. Quem me conhece, pastor Fernando, sabe, eu brinco muito. É difícil, às vezes até desconcentro ele quando ele está na rádio, que eu chego na hora, eu já chego brincando, fazendo lá caretas, não é? E ele começa: pastor Charles, pare com isso. Ser santo é ser uma pessoa honesta. Ser santo é não defraudar o seu próximo.
Ser santo é você querer o bem das pessoas. Ser santo, santidade é amar a Deus acima de todas as coisas. Aleluia. E amar o seu irmão, o seu próximo, como você se ama. Aleluia. Porque se você ama a Deus acima de tudo, você não vai prejudicar seu próximo. Você não vai roubá-lo, não vai matá-lo, não vai adulterar com ele, você não vai mentir para ele, você não vai prejudicá-lo em nada. Aleluia. Você vai fazer o bem, e isso é santidade, isso é andar no temor do Senhor. Isso é cristianismo de verdade. Em todos os avivamentos houve um ajuntamento. Veja na época de Elias, lá em 1 Reis 18, Elias disse: chegai-vos a mim com o povo, pegue a lenha é a cruz, vamos colocar a nossa carne na cruz, pega aí esse animal, coloca lá na lenha, pega a água que é a palavra, ensopa tudo aí. E o homem orou e o fogo de Deus caiu. Glória a Deus. Aleluia. Gideão, 7 anos. 7 anos o povo sendo humilhado. Você sabe o que é isso? 7 anos. O número 7, o número da perfeição que fecha um ciclo na vida de todo ser humano. É por isso que alguns passam pela crise dos 7 anos. Às vezes é alguma coisa, seja no trabalho, no casamento, em alguma área da vida. 7 anos de dor, de humilhação. Esse jovem, eu estou resumindo para o horário, esse jovem, ele sai da caverna e vai malhar o trigo no lagar, no lugar onde pisava as uvas. O trigo tem que ser preparado primeiro ao ar livre, preparava a machamba, pegava o animal para arar a terra. Até isso os medianitas faziam, matavam os animais ou roubavam também os animais deles, e eles tinham que arar a terra sem nenhum animal. Sabe que a violência tem aumentado tanto nesse país? Mais de 900, atenção, hein? Mulheres que trabalham, chegam em casa à noite. Mais de 950 mulheres foram estupradas este ano. Houve um aumento de violência doméstica e estupros. Mais de 950 mulheres esse ano. 4 mulheres estupradas por dia. E muitas delas, isso é quem denuncia, porque muitas não denunciam por medo, por vergonha. Imagine, Gideão sabia que aqueles homens viriam, violariam as mulheres, espancariam os homens e as mulheres, os velhos, as crianças, e ficavam acampados ali, bebendo, se divertindo e humilhando o povo de Deus. Veja o que aconteceu. Porque se você não suporta mais a sua vida do jeito que está, você vai receber mais uma visitação de Deus na tua vida. Pessoal, nós recebemos hoje juntos. Você vai receber uma visitação pessoal. Vamos lá. De novo os israelitas, Juízes capítulo 6, Velho Testamento. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Eu já vou ler traduzindo aqui, tá? Durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos medianitas. Versículo 2: os medianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas. Eu já estou traduzindo. Nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os medianitas, os amalequitas, outros povos, e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra
destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelha, matava as ovelhas, nem o gado, nem os jumentos que serviam para arar a terra, serviam para ajudar animais de carga, eles matavam também. Eles subiam trazendo seus animais, suas tendas, acampavam lá, ficavam acampados lá, e vinham com enxames e gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la, por causa de Midian. Agora repare, porque veio a visitação que irrompeu o avivamento no tempo de Gideão, por causa da dor, do sofrimento, por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Nós precisamos clamar pela nossa família, pela nossa vida, pelos nossos parentes, por esse país. Você que está aí sossegado com o seu emprego, se Deus não restaurar esta nação, quem é que vai ter estabilidade nessa nação? Do jeito que está. Então você que está sossegado agora, porque não está sentindo a dor que o outro está sentindo, são 12 milhões de pessoas desempregadas. Não espere chegar a sua vez. Clame, clame, clame ao Deus de Gideão. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, agora repare como nosso Deus é maravilhoso. Ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Deus, o Senhor, o Deus. E eu disse a vocês: não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Quando nós não obedecemos a palavra, isso é um fato, vamos sofrer. Vai chegar o tempo do sofrimento, das lágrimas, da dor. Muitos que estão sorrindo agora, vivendo uma fé morna, sabe? Mornos na igreja. Às vezes tem gente que acha que faz um favor a Deus quando faz um jejum ou ora. E quando faz um jejum, ou quando vai à igreja. Nós dependemos, nós precisamos. Pastor, por que as coisas estão dando erradas na minha vida? Olhe para dentro de você, peça ao Espírito Santo: Senhor, me mostra onde eu estou errando, porque o Senhor é perfeito. Enumere os seus pecados, diga para Ele. Diga: Senhor, às vezes eu sou uma pessoa falsa, às vezes eu minto para agradar alguém, sabe? Eu sei que é errado se envolver com um homem casado, eu sei que é errado praticar o sexo ocasional antes do casamento. Às vezes eu caio no pecado. Eu não quero isso, eu quero mudar a partir de hoje. Eu quero viver uma vida que agrade a Ti. Eu quero desagradar a minha própria carne, desagradar o sistema do mundo, para viver em santidade. Eu quero a Tua nuvem de glória, eu quero a Tua visitação, Senhor. Eu quero Te conhecer de verdade. Aleluia. Não adianta só trabalhar para Ele. Uma coisa é trabalhar para Deus, outra coisa é trabalhar com Deus. Uma coisa é trabalhar para Deus, outra coisa é andar com Deus, é Deus trabalhar no meio do povo dele. Quando Deus desce, demônio não permanece, doença não fica, miséria não fica, inimigo cai por terra. A peleja não é nossa, é de Deus. Mas quando você quer fazer com a sua força, com a sua capacidade, o anjo dá até um susto em Gideão quando aparece: diz: Gideão, guerreiro poderoso. Eu, guerreiro? Sabe, se não fosse um anjo, eu dizia pegadinha. Eu estava escondido na caverna, guerreiro poderoso. Minha família é mais pobre, o meu clã é o menor
e eu ainda sou o mais desprezado da minha casa. Como é que eu sou guerreiro? Estou malhando trigo aqui com medo. Repare, preste atenção. Preste atenção aqui, olha que bênção que Deus falou com Gideão. Vamos ao versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob, ou seja, debaixo da grande árvore de Ofra, que pertencia a Beerita. Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, no lagar, para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem... Veja que Gideão nunca tinha visto um milagre na vida dele. Você sabia que tem cristão que nunca viu um milagre? Só ouve falar do Deus dos milagres, de Jesus que faz milagres, mas ela diz: mas eu não estou vendo isso na minha vida. Parece que Deus me abandonou, me desprezou. Cadê os milagres que os pastores pregam? Eu conheço pregadores que nem acreditam em milagre. Teve um, pastor Fernando, que foi lá no pátio da Rádio Tamandaré, e ele disse para um obreiro dele, ele disse: eu só acredito se eu ver. Eu nem sabia disso. No dia que ele foi, o Espírito Santo levantou uma mulher paralítica na frente dele. Ele olhou para o outro e fez assim: agora eu acredito. Pregador, líder de igreja. Gideão nunca tinha visto. Porque uma coisa é estudar a Bíblia, é ter uma carteirinha de pastor, um diploma, é ouvir a palavra, fazer cursos bíblicos, congregar numa igreja, ter um nome de crente, sabe? Ter a ficha de batismo nas águas. Outra coisa é Deus se revelar a você. Lembra que Jesus disse em João 14:21: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Meu Pai o amará, eu o amarei e me revelarei a ele. Aleluia. Eu vou me mostrar para ele, ele vai saber quem eu sou. Isso é conhecimento pessoal. Nunca ninguém vai te enganar, nunca nenhum falso profeta vai te iludir, porque Deus se revelou a você. Aleluia. Glória a Deus. O primeiro passo é clamar, reconhecer seus pecados, querer mudar de vida. Porque enquanto você está só ouvindo, ou pregando, ou louvando, e ouvindo, e aprendendo, mas você não crucifica seu querer, sua carne, continua na falsidade, na mentira, no adultério, na fornicação, na lascívia, na roubalheira, na corrupção, então você vai ser apenas um religioso. Porque Deus é santo. A glória de Deus só desce quando você se rende. A glória de Deus só desce quando você diz: eu pequei, Pai. A tua palavra diz que todos pecaram, que não há quem clame pela justiça, não há quem busque a face do Senhor. Mas eu quero buscar a tua face. Eu quero saber quem é o Senhor. Deixa eu te conhecer, Espírito Santo. Aí você vai ver que ele vai mudar você de dentro para fora. Sabe? Ele vai mudar você. E através de você vai incendiar toda a sua casa. Ele vai incendiar toda a sua casa. Ele vai impactar as pessoas ao seu redor e derredor. E se ele tem um plano de fazer de você um pregador, ele pode incendiar o mundo através de você. Agora, veja que coisa, hein? Onde estão as maravilhas, ele pergunta, que os nossos pais contam quando dizem: não foi o Senhor?
quem nos tirou do Egito, mas agora, quero saber de agora, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com essa força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã, Senhor, eu sou apenas uma dona de casa, sabe? Como é que eu posso pregar, Senhor? Eu saí daqui, eu fui para a África, vivi 6 anos lá com a minha família, pregar em outra nação. Como que eu vou falar o inglês fluentemente, o Zulu, o Xangana? Como é que eu vou aprender isso? Senhor, eu sou um Zeca Tatu, que vivi uma parte da minha vida em Açu, Rio Grande do Norte. Um beijo para Açu. E a outra parte em Maranguapium. Eita! Como é que eu vou pregar na Suíça? Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus escolhe pessoas que sabem que são pequenas, para elas não ficarem peito de pombo. Realmente Deus me escolheu porque a minha família é de nome, a minha sabedoria é de mais. 135 mil medianitas contra 32 mil israelitas. Deus disse: Gideão, diga aos medrosos e covardes que voltem. Ficaram 10 mil. Gideão, tem muita gente aí. Tem muita gente. Como assim? 135 mil para 20 mil, 10 mil, para 32 mil. Leva eles para a beira do rio. Eu vou observá-los. Aqueles que eu mandar você colocar do seu lado direito, você coloca. Coloque aqueles que beberem a água como o lobo faz, vigiando. Vigiai, orai. E aí Deus separou 300. Com esses 300, eu vou dar vitória a Israel, porque a peleja não é de vocês, sou eu que vou lutar. Aleluia. Deus, quando você prioriza Ele entra na guerra, Ele vence sem entrar na guerra. Não precisa você se rebaixar, sabe? Xingar a pessoa, descer ao nível, bater na porta dela, querer briga, confusão. Deixe Deus entrar no assunto. Porque Ele vence a batalha. Quem te humilhou, quem pensou que ia sorrir de você ou zombou de você, Ele vence a batalha contra o câncer, contra o vício, contra, sabe, o feiticeiro, contra qualquer problema que você esteja enfrentando, sem entrar na peleja. Ele faz até os inimigos ter sonhos. Eu estou resumindo por causa do tempo. Os inimigos tiveram um sonho. E eles viam e ouviam uma voz que dizia: espada pelo Senhor, espada por Gideão, espada pelo Senhor, espada por Gideão. Repita comigo: espada pelo Senhor, espada por Gideão, espada pelo Senhor, espada por Gideão. Agora diga: espada pelo Senhor, espada pela minha família, espada pelo Senhor, espada pela minha família, espada pelo Senhor, espada pela minha família, em nome de Jesus. Aleluia. Preste atenção aqui, para encerrar. Eu estou resumindo, estou tentando resumir ao máximo. Vamos lá. Não é fácil resumir uma história que é longa, não é, pastor Fernando?
Mas vamos prosseguir aqui. Agora, todos que são chamados têm dúvida. Aconteceu comigo, eu acredito que aconteceu com os pastores aqui. Você fica perguntando, sou eu mesmo? Eu tenho chamada mesmo? Gideão falou, olha, Senhor, eu quero uma prova, que é o Senhor mesmo falando comigo. Eu vou colocar uma lã no chão. Eu vou dormir. Quando eu acordar, se toda a terra estiver molhada e essa lã estiver sequinha, ou for o contrário, primeiro, não é? Se a lã estiver molhada, é isso mesmo? A terra estiver molhada pelo orvalho e a lã estiver seca, então o Senhor me chamou mesmo. No outro dia aconteceu do jeito que ele falou. É impossível isso. Aí ele falou, Senhor, só para tirar a minha dúvida, porque de repente foi coincidência, eu não tinha como ser. Agora eu quero que molhe só a lã e não molhe a terra. No outro dia, só a lã molhada e a terra sequinha. Ele falou, foi Deus que falou comigo mesmo. Sabe o que eu aprendo com isso? Não vá atrás de qualquer profetada que você recebe. Eu creio em visões, profecias que eu recebi, sabe, por esses dias, promessas maravilhosas de Deus, que têm se cumprido. Mas devemos orar a Deus e analisar se é realmente de Deus ou não. Gideão fez prova. Agora reparem, quando você recebe a visitação de Deus, como que deve ser a sua atitude? Vamos lá. Vejamos, versículo 16. Ele disse que é o menor da casa dele, o menor da família. Versículo 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dai-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e coloque diante de ti. Amém? Amém. Todas as vezes que você quiser algo de Deus grande na sua vida, você deve oferecer algo para Ele. Esse ano eu falei com a pastora Jo. Eu estava com um grupo de pastores e nós estávamos conversando sobre avivamento. E vocês sabem que eu sempre prego: dai de graça o que recebestes de graça, diz-me oferta voluntária. E quando eu estava conversando com os pastores, na hora Deus falou no meu coração. Ele disse: eu vou romper um avivamento no teu ministério. Glória a Deus. Apresente, além dos jejuns, das orações que você tem feito, apresente uma oferta que você venha sentir. Eu cheguei em casa, na hora que eu ouvi isso, eu parei. Eu estava até com os pastores, parei, deixei os pastores conversando e saí por um minuto. Eu falei: puxa vida, eu vou fazer isso. Veja que Salomão apresentou a Deus uma oferta de 1000. Depois ele recebeu tantas vitórias que ele apresentou uma oferta de mais de 100.000. E depois a terceira oferta de Salomão, a Bíblia diz que não se podia contar, que era tanto dinheiro que não se podia contar. Eu falei: Deus me pediu. Veja que a gente não precisa dizer assim: ó, faça isso, faça aquele, venda isso ou aquilo outro. Deus pede mesmo. Deus me pediu. Eu falei para a pastora, eu falei: olha, nós vamos esse mês agora, no dia 12 de janeiro, dia 12 de janeiro de 2016, dia 12 de janeiro de 2017,
dia 12 de janeiro de 2017, eu vou apresentar uma oferta a Deus, algo do suor do meu rosto, financeiramente, algo que eu nunca fiz. Gideão apresentou um cabrito. Eu critiquei hoje um hino que tocava na programação, que fala sobre Gideão, cabriteiro que ama o dinheiro, deu boi Gideão. Eu falei, como assim? Se Gideão tinha a família dele, era a menor, a mais pobre, ele era um jovem, recebeu a visitação de Deus, e Deus aceitou o cabrito, porque Deus sabia que era o melhor dele. Aceitou tanto que ele... Você sabe o que é alguém chegar para Deus e falar: Senhor, olha, foi o Senhor que me chamou mesmo, não sai daqui não, espera só um bocadinho, eu vou aqui e já volto com minha oferta. Deus, olha o que Deus falou para ele. Veja, repare, o Senhor respondeu: esperarei. Como Deus é humilde, gente. Sabe, de repente um amigo ou um marido diz: vamos embora, mulher. Sabe, um amigo não esperaria, ou um pastor. Deus esperou. Esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, isso leva tempo. Quem sabe cozinhar como eu? Eita, eu sei. Bem, toda essa parte. Um cuscuz eu sei fazer. Vocês estão rindo por quê? Eu sei fazer um cuscuz. Vamos lá. Então, preparou um cabrito e com uma roupa de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela e trouxe para fora e ofereceu a ele sob debaixo da grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha sobre esta rocha. A rocha é Jesus, ele é a rocha eterna, e derrame o caldo, ou seja, dê o seu melhor, faça o seu melhor. Gideão assim fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu, avivamento. Glória a Deus. Fogo subiu da rocha. As orações, consumindo a carne, o pecado, carne, pecado, santidade, gente, e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu, o anjo do Senhor exclamou: ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Experiência pessoal com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei você, eu vou orar agora, fazer uma breve oração. E se você for tocado para fazer isso, no dia 12 você vai apresentar a Deus. Agora não pode ser algo que você está acostumado a fazer. E também detalhe, pastor, será que o senhor está falando isso para me trazer dinheiro para essa igreja? Você deve entregar aonde você quiser entregar, aonde Deus mandar você entregar. Amém? Eu estou dizendo, eu vou fazer, porque Deus me pediu. 2017, o ano do avivamento, do encontro com Deus, da visitação. A nossa vida não pode continuar sendo a mesma. De repente você é como aquela viúva de Sarepta, só tem um pouquinho de azeite na botija, farinha na panela. Gideão tinha um cabrito, foi um grande sacrifício que ele fez, e Deus aceitou. E se você está cansado da mesmice religiosa e deseja contemplar
a face de Deus, receber a nuvem de glória na tua vida, está na hora de dizer não ao pecado, crucificar a sua carne, queimar o pecado e oferecer a sua própria vida como oferta a Deus. E o suor do seu rosto, você separar uma quantia, que antigamente se oferecia um animal. Você não vai chegar com um animal na igreja e o pastor aqui sacrificar. Isso acontecia na África, acontece até hoje. Quando eu vou pregar na África, muitas das vezes eles levam galinha, pombo. Cada um faz a sua oferta, porque é oferta. Deus não usa dinheiro, Deus não come carne de animais, Deus recebe a oferta. Amém? Amém. Dia 12 eu vou apresentar a minha ao Deus vivo. E se você vai fazer isso, Deus vai tocar em você e vai falar no seu coração o seu melhor. Agora, se é uma oferta, pastor, é uma oferta que eu estou acostumado a fazer sempre. Então, fica de fora. Dê a sua oferta normal, como sempre. Amém, glória a Deus. Essa oferta que você vai fazer, vai trazer aqui, ou no lugar onde Deus mandar, é você e Deus. E você vai dizer: Senhor, eu quero uma aliança, confirmar, eu quero esse pacto com o Senhor. Todos os homens de Deus e mulheres fizeram no passado. Talvez você nunca fez. Nunca fez. Fique de pé, igreja. Quem tem